pessoal do Me Salva! Começando o módulo de Fisiologia Endócrina, nessa aula a gente vai começar a ver uma introdução a esse sistema. Mas o que seria então o sistema endócrino? Para que ele vai servir? Vamos pensar nessa seguinte situação que nós temos aqui, como se a gente estivesse andando numa bicicleta. E para andar nessa bicicleta, para que ela consiga andar, a gente precisa que tenha alguém pedalando essa bicicleta. Ou seja, nós precisamos que tenha alguém controlando essa bicicleta. Então, fazendo o movimento do pedal, controlando a direção, mantendo ela estável. Então, qual que é a palavra-chave que nós temos aqui? O controle. E a gente pode pensar a mesma coisa para o nosso corpo. O nosso corpo, ele vai ter diversas funções e tem diversos sistemas e órgãos que tem que fazer tudo direitinho e trabalhar em união, em sintonia, para manter um equilíbrio, ou seja, uma homeostase. E para que tudo ocorra direitinho, nós precisamos ter o quê? Métodos de controle. Então, nós temos que ter sistemas que vão fazer esse controle. E a gente já viu que esse controle, ele pode se dar, a gente sabe, na realidade, que pode se dar pelo controle neural, certo? Que vai ser aquele que vai envolver o sistema nervoso central, o sistema nervoso periférico e que vai envolver também os neurônios. No entanto, a gente tem também outro tipo de controle, que é o chamado controle endócrino, que é feito, então, pelo nosso sistema endócrino. Então, como que vai funcionar? Qual que é o mecanismo básico do sistema endócrino? Do neural, a gente já tem uma ideia. Agora, do endócrino, como que vai funcionar? Então, aqui a gente tem um mecanismo básico, em que o sistema endócrino, ele vai ser composto por glândulas, ok? Então, nós teremos aqui uma glândula, e essa glândula, então, ela vai produzir e secretar uma substância. Então, o mecanismo de ação do sistema endócrino vai se dar através da secreção de uma substância que é o hormônio. Esse hormônio, que vai ser essa substância que vai ser sinalizadora, que enquanto nós temos no sistema neural a questão mais elétrica e de neurotransmissores, no sistema endócrino nós teremos uma substância que é chamada hormônio. Então, ela vai ser secretada por uma glândula e ela vai ser, então, despejada para dentro da corrente sanguínea. Ok? E depois ela vai usar como meio de transporte a corrente sanguínea e essa substância hormônio vai chegar a um órgão ou tecido-alvo. Então, nós sabemos que no sistema endócrino, então, o mecanismo de ação vai se dar um pouco mais distante do lugar de secreção. Então, a glândula secretou em algum lugar do corpo e esse hormônio secretado por ela vai agir só um pouco mais distante do que realmente fica a glândula, ok? Bom, então ele vai ser transportado pelo sangue até chegar no tecido-alvo. Quando chegar no órgão ou tecido-alvo, ela vai se ligar a um receptor que vai, então, através desse receptor, fazer alguma mudança no órgão ou tecido-alvo. Bom, o que mais que a gente tem que saber? Como a glândula tem que secretar uma substância, essa substância passar pela corrente sanguínea para depois chegar no órgão-alvo, para depois fazer um mecanismo de ação, nós temos também uma ação mais lenta se comparada com o controle neural, certo? Bom, então, nós vimos aqui como é que ocorre esse sistema, esse controle básico pelo sistema endócrino, que é diferente do sistema neural. Sempre vai envolver uma glândula, um órgão-alvo, um receptor e o transporte vai se dar pela corrente sanguínea, pela secreção de um hormônio. Então, quem que vai fazer parte do sistema endócrino? Então, o sistema endócrino ele vai ser composto por diversas glândulas ou tecidos especializados endócrinos.
e vão ser eles que vão ser responsáveis por secretar e produzir essas substâncias. Então, aqui eu vou mostrar quais vão ser os principais glândulas endócrinas e tecidos endócrinos que nós vamos falar. Então, nós temos a região do hipotálamo, que está marcado aqui em azul, e também da hipófise. Essas são as duas principais glândulas que nós temos nessa região do corpo. Depois, nós teremos a tireoide e a paratireoide, que vai estar, então, na região atrás da tireoide. Depois, nós teremos, na região abdominal, a glândula suprarrenal, que vai estar, então, acima dos rins. Nós teremos também o pâncreas, a região endócrina. A gente sabe que o pâncreas tem uma região exócrina, que vai estar relacionada com o sistema gastrointestinal, e temos uma região endócrina. E, além disso, nós também teremos os órgãos reprodutores, sejam eles os ovários e os testículos, que também fazem parte do sistema endócrino. No entanto, nesse módulo do sistema endócrino, nós vamos falar de todos eles, menos os ovários e os testículos, que vão ser falados, então, em um módulo só de sistema reprodutor, para a gente poder ter uma atenção maior. Bom, então, nas próximas aulas, a gente vai ver como que vai ocorrer a regulação do sistema endócrino e também como que cada uma dessas glândulas vai atuar, que tipo de hormônio vai produzir e o que esses hormônios vão fazer no nosso corpo. Então, nessa aula, a gente viu um pouco sobre uma introdução do sistema endócrino, qual que é o mecanismo básico e também as principais glândulas que vão participar no controle do nosso corpo. Então, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e até a próxima aula. Tchau!